Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado. Porém, com o apoio econômico dos Estados Unidos, a economia japonesa se tornou a maior da Ásia e a segunda maior do mundo. Porém, em 1994 aconteceu a grande estagnação do Japão e o crescimento econômico parou. Isso pode ser explicado por vários motivos. Dentre eles estão a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da longevidade da população, o que causou o envelhecimento na mesma. Assim, a população mais jovem e economicamente ativa tem que trabalhar não só para criar riqueza para a nação, mas também para suprir para a população mais velha e incapaz de trabalhar por si mesma. Além disso, o país começou a ter problemas com competição com outras economias da área, como por exemplo o Vietnã, Tailândia e os tigres asiáticos, que passaram a dominar áreas industriais antes dominadas pelo Japão. Além disso, eles passaram a perder espaço em áreas que antes dominavam, como por exemplo a área automobilística, em que o Japão era altamente presente. Porém, hoje, a parte em que o Japão dominava é dominado pela Coreia do Sul, que passou a ser uma opção mais viável. Além disso, existe a área dos eletrônicos, em que nos anos 80 era totalmente dominado pelo Japão. Porém, hoje foi totalmente controlado e é dominado pelas economias da China e de Taiwan. Voltando à questão do crescimento econômico do Japão, que foi estagnado, isso é possível de se ver quando se compara os PIBs de 1994, o ano em que a crise começou, em que o PIB era de 4,9 trilhões de dólares, e o ano de 2017, o mais recente disponibilizado pelo governo do Japão, que era de 4,8 trilhões de dólares. E assim, é possível ver que não só houve estagnação do crescimento econômico do Japão, mas como ele foi negativo. Isso causa grandes problemas ao governo japonês, porque o governo japonês se baseia em políticas econômicas capitalistas e teorias capitalistas para governar. E o capitalismo supõe a necessidade do crescimento econômico eterno. Assim, no momento da uma estagnação do crescimento econômico, as teorias capitalistas começam a entrar em uma situação problemática de crise. Para tentar impedir isso, o governo japonês propôs uma política fiscal expansionista. O que é uma política fiscal expansionista? Ela é uma política que propõe a diminuição da taxação da população e o aumento dos gastos do governo. Assim, tem o objetivo de facilitar a criação de trabalhos, facilitar que a população gaste mais dinheiro para se divertir, para comer, consuma mais e, com mais gastos públicos, mais dinheiro seria usado para aumentar a infraestrutura do país. Porém, isso pode causar grandes problemas, já que, como o país ganha menos e perde mais, é necessário conseguir dinheiro de algum lugar. E para isso, o país japonês entrou em dívida. E hoje em dia, essa dívida se tornou uma das maiores do mundo, com 11,7 trilhões de dólares de dívida. Assim, a política fiscal expansionista até agora se mostrou incapaz de fazer seu objetivo de tornar a economia japonesa viável e competitiva de novo, falhando no seu papel. Apesar disso, o povo não sente a crise na pele por causa dessa mesma política, que acaba por garantir o bem-estar da população. Além disso, o governo japonês passou por outros problemas, já que estava acontecendo uma inflação de 1% ao ano. Para resolver essa situação, o Banco Central imprimiu dinheiro, adicionando mais 200% de dinheiro ao circulado na economia, fazendo com que a população consumisse mais, aumentando a inflação. Essa política se mostrou um sucesso, conseguindo alcançar o objetivo de 2% de inflação ao ano, que era o objetivo do Banco Central, mas sem aumentar muito. Porém, esse sucesso se mostra isolado, já que o governo continua apostando na política fiscal expansionista para tirar o país da crise. Porém, essa política não mostrou, até o momento,
nenhum grande sinal de sucesso. A crise se originou através do estouro da bolha de preços de ativos, iniciando nos balanços das empresas no Japão e nos balanços das famílias nos Estados Unidos. As inovações financeiras e a expansão exagerada de crédito fizeram com que esses ativos fossem parar nos balanços dos bancos, empregando sistemas financeiros de ativos podres. A política fiscal adotada pelos países na solução das crises foi fundamental, seja através de medidas temporárias, seja através de medidas impacto mais persistente como investimentos, ela mostrou-se imprescindível na sustentação da demanda agregada e, consequentemente, no controle sobre os efeitos severos na economia real. A política monetária, tanto no Japão como nos Estados Unidos, foi um dos fatores que originaram a crise, porém mostrou-se de extrema importância como medida de saída da crise. Nesse sentido, a utilização de medidas não convencionais de política monetária, como compra de ativos privados de risco, elevando a fim de fornecer liquidez ao sistema financeiro, foi fundamental quando as taxas de juros nominais estavam em seu limite inferior. Uma lição que deve ser tirada da crise japonesa é de que a recuperação apenas se deu de forma consistente quando o problema dos empréstimos não pagos devidamente foi resolvido e o crédito foi restabelecido. Assim, sendo concluído ser de extrema importância a retirada dos ativos podres dos balanços dos bancos. Durante o processo de recuperação da economia, a crise japonesa nos deixa ainda o ensinamento de que é imprescindível ter parcimônia na retirada dos estímulos fiscais e monetário. O governo japonês, ao aumentar a alíquota de imposto sobre o consumo em 1997, contribuiu para o prolongamento da crise, assim como o Banco do Japão se precipitou ao subir as taxas de juros em 2000. Nesse momento, a credibilidade da autoridade monetária deve ser utilizada para que os juros possam permanecer baixos por um longo período e sem que a inflação se torne uma ameaça. O primeiro economista a se manifestar foi Paul Krugman, que disse que a década perdida do Japão é um exemplo de armadilha da liquidez, que é uma situação na qual a política monetária é incapaz de diminuir as taxas nominais de juro porque elas estão próximas a zero. De acordo com ele, os bancos japoneses emprestavam cada vez mais, sem atenção nenhuma à qualidade do devedor. Com isso, a bolha aumentava cada vez mais, até que mais para frente estourou. O Banco do Japão começou a aumentar as taxas de juros no início da década de 90, por conta das preocupações sobre a bolha. E em 1991, os preços das terras e ações começaram a cair drasticamente, atingindo 60% de seu pico. Outro economista que comentou sobre o assunto foi Richard Ku. Ele escreveu que a grande recessão do Japão começou na década de 90 e disse que foi uma recessão contábil. Ele também comentou que foi iniciada por um colapso nos preços das ações e das terras. Richard também diz que foi o endividamento e gastos do governo que compensou esse declínio e possibilitou que o Japão mantivesse o seu nível de PIB, que tinha caído bastante, 22%, entre 1990 e seu menor nível, em 2003. Com isso, evitou uma grande depressão do tipo americana, na qual o PIB dos Estados Unidos caiu em 46%. Ele disse que a política monetária foi inofensiva porque havia uma demanda limitada por fundos, enquanto as firmas pagavam seus passivos. E por último, o economista Scott Sumner, que observou que a política monetária do Japão era muito rígida durante a década perdida, e assim prolongou o sofrimento da economia japonesa.